I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got. O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Para você, meu amigo ligado, está começando mais um Placar Eletrônico com muita alegria e entusiasmo. O Brasil despachou a seleção mexicana hoje 2-0. Hoje é dia 2 de julho de 2018, estamos começando o segundo semestre com muita Copa do Mundo. Este programa que fala de bom humor, com inteligência, muita sabedoria e muita discussão sobre futebol. A gente preparou aqui um cenário para vocês hoje de seleções classificadas para as quartas de final. A Croácia venceu nos pênaltis, depois de Modric perder no tempo normal, ele se recuperou e venceu. O Brasil venceu o México 2-0. A França despachou os hermanos. O Flávio tá louco para falar hoje dos hermanos. Louco para falar dos hermanos. Tudo isso e muito mais. A Alemanha, não vou nem dizer, porque a Alemanha caiu na primeira fase, a gente não tem nem o que dizer da Alemanha, né? Mas podemos falar de Portugal também. Cavani! Quando o Cavani faz gol, eu lembro de mim fazendo gols de chapa, assim. Golaço, Cavani joga demais. Tudo isso e muito mais aqui no Placar Eletrônico especial de Copa do Mundo. É a bola da Copa do Mundo. Vamos aos grandes destaques de nossos comentaristas que estão sedentos hoje para discutir. Eles estavam discutindo antes do programa já. Antes do programa, chegamos aqui e começaram as discussões. Nivaldo Moselli, que alegria tê-lo de volta. Tudo bem com o senhor? Viva a Copa, tudo bem. Viva a Copa do Mundo. Melhor, que delícia assistir melhor a Copa é possível, do Mundo. gostoso assistir. Sensacional. E falar de Rússia e Espanha, ver o Sérgio Ramos indo embora, que alegria. Depois dele bateu no Salah e bate em todo mundo, ver ele indo embora. Que delícia. Eu achei uma delícia. Eu não vou muito do seu lado, Murilo. Bom, Flávio, um abraço. Abraço ao Alexandre, a Lê, os amigos. E vamos levando, a Copa está seguindo aí, para mim, com muitas surpresas. Porque eu gosto de futebol, amo futebol. Então, o que eu gostaria de ver, lógico, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, até o fim da Copa. E está saindo, a Espanha também saiu com o Iniesta, foi embora também. Então, é uma Copa das surpresas. E não estou gostando muito por causa disso, que meus ídolos, Messi foi embora, melhor jogador do mundo, não está mais na Copa, e ainda falta 15 dias para terminar, muito cedo. Eu acho que a Copa está indo bem para o Brasil, que agora é favoritíssimo, mas está triste pelos ídolos que estão indo embora. Tá aí o destaque de Nivaldo Moselli falando dos ídolos que estão dando adeus à Copa do Mundo. Flávio Bagnoli. Que isso, senhor Flávio? O senhor está chorando no começo do programa? Aconteceu alguma coisa? Tô com a camisa do Messi. O senhor está chorando? O Messi chora, eu também choro. Mais uma vez. Gabriela, por favor, música Não Chore por Mim, Argentina. Por favor, música. Ele perdeu de novo. Por favor, música no destaque de Flávio Bagnoli. Tudo bem com o senhor?
Desculpa, gente. Eu tô muito triste que a Argentina perdeu. E aí, Moselli? Tá feliz, Moselli, que o Messi perdeu? Eu não posso estar feliz. Olha. Meu Deus, o senhor tá tirando o sarro do Moselli aqui. Aqui no ar, nós estamos no ar, o senhor tá fazendo isso. Não, aliás, com o Nivaldo Moselli. Aliás. O que é isso? Lenço? Lenço do Nivaldo Moselli. Esse em relação esse é do Messi. Do Agora Messi. tem o da água. Alemanha. Da Alemanha também, lenço Alemanha, para da Nivaldo Alemanha. Moselli. Lenço para Nivaldo Moselli. O Cristiano É Ronaldo do Toni também. Kroos? Esse? Esse é do Toni Kroos O e o outro é do Cristiano Messi. Ronaldo também, Não, não. Cristiano Ronaldo não. Cristiano isso aí Ronaldo também. Não, mas eu não Senhor, dei. por favor, dê seu destaque. Tá tocando, pode parar a música. Não chore por mim, Argentina. Vamos Chega. lá, vai. Vamos Senhor, lá, por vamos favor, lá, dê vamos seu lá. destaque para os telespectadores. Então, primeiramente, Ele não para. obrigado, é um prazer estar aqui. A gente está brincando aqui, que a gente tem nossas brincadeiras aqui. Quem acompanha o programa sabe a opinião de Eu todos esqueci nós a aqui. chupeta. Esqueceu a chupeta. Obrigado, Moselli, estar aqui comigo aqui. Murilo, obrigado pelo convite. E a Lei Monteiro, que estão em casa, e o pessoal que nos assiste. Bom, minha abertura hoje não podia ser diferente a não ser falar da seleção brasileira, né? O Tite, aos poucos, mesmo debaixo de muitas críticas, ele vem mostrando o futebol que ele sempre seguiu nos clubes onde ele dirigiu, principalmente no Corinthians, onde ele foi muito campeão, né? E é um futebol muito competitivo, muito organizado. Eu acho que o Brasil ainda teve falhas no jogo de hoje, mas a gente vai discutir mais sobre o jogo mais para frente. Mas o Brasil teve uma vitória importante, o México não é moleza como muita gente fala. O Brasil teve uma vitória importante, jogando bem, se impondo. Jogadores importantes jogando bem, como William, Casemiro, jogaram muito hoje. Então nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre o jogo, mas a minha abertura era para parabenizar a seleção brasileira por esse resultado. E agora vamos para as quartas. Um passo de cada vez, o Brasil está cada vez mais se consolidando como um grande candidato a ganhar a Copa. Tá aí o destaque de Flávio Bagnoli e não tem jeito, meus amigos. O jogo foi hoje, às 11 horas da manhã. Né? Tá todo mundo falando nisso ainda. Vamos lá já abrir com Brasil e México. Brasil que venceu por 2-0. A seleção mexicana que durante os 10 primeiros minutos começou ali pressionando. Parecia que ia ter um impacto, inclusive, muito forte no jogo. Depois o Brasil foi dominando aos poucos, virou. E aí no segundo tempo chegou o primeiro gol e aí depois chegou o segundo gol. Moselli, enquanto você vê os melhores momentos de Brasil 2, México 0, e aí fale do jogo, fale do Tite, fale do Neymar, fale do Casemiro, fale do Thiago Silva, fale do Fagner, fale do Gabriel Jesus. As pessoas querem saber, vamos discutir hoje Brasil. Esse primeiro bloco, o Brasil jogou hoje e está em evidência. E aí, Moselli, seleção brasileira, e aí? Eu digo que até estou um pouco surpreso com o Brasil está jogando com tanta consistência. Primeiro no setor defensivo. Não é que eu estava apoiando o Tite, eu achava que o Marquinhos tinha que ser titular, que vinha jogando. Mas ele colocou sabiamente o Thiago Silva para usar toda a experiência que ele tem, que muita gente criticaram na outra Copa. Então começou aí o mérito do Tite, a consistência dele em manter essa zaga experiente. O Casemiro não é surpresa nenhuma, porque ele está jogando no Real Madrid assim faz tempo já. E o Neymar, que era a maior preocupação também, parece que ouvindo mais agora, está deixando, se bem que hoje ele fez um carnaval que não precisava também, mas ele está jogando mais do que enfeitando. Então ele está sendo o Neymar que o Brasil quer, jogando bola, é isso que é importante. Então eu acho que o Brasil está consistente, uma vitória merecida sobre o México, que não pode deixar de falar, um grande freguês. Eu diria o maior freguês do Brasil em Copas do Mundo. Mas agora, daqui para frente, que vem a preocupação. Que o Brasil, só recapitulando um pouquinho, Murilo, no primeiro jogo que era a Suíça, um time bem armado, teve muita dificuldade, não pode esquecer. Contra a Costa Rica, nos 90 minutos, não conseguiu ganhar, ganhou nos descontos. Contra a Sérvia, que é uma equipe fraquíssima também, e o México, que está num padrão mais elevado. Mas agora vai começar a Copa do Mundo para o Brasil. Então agora também é que vai ser cobrado mais do Tite e mais dos jogadores. E eu diria até que se eles jogarem
com a firmeza que jogaram hoje contra o México, o Brasil deve chegar até o fim. Flávio, e aí, Merecidamente, o que hein? você achou do jogo? Fale do destaques individuais, assim. Vamos falar um pouquinho de jogadores. Thiago Silva, para você, como é que tá jogando? Thiago Silva jogou muito, na minha opinião. O Casemiro foi um monstro, uma pena ter tomado o segundo amarelo, é um jogador que vai fazer falta. E o William, né? O William, para mim, nos 3 primeiros jogos, Esqueci do William. ele jogou muito aquém da capacidade que a gente sabe que o William tem. E hoje, para mim, ele foi o maior homem em campo. E hoje o Coutinho, que vinha jogando muito bem, ele jogou, foi mais apagado. Eu vi algumas trocas de posição, eu via o Coutinho às vezes mais recuado e o Paulinho chegando mais na frente. Eu não sei se o Tite fez essas trocas, talvez para confundir a marcação. Mas assim, Murilo, falando um pouco também coletivamente, não me surpreende nada o que aconteceu com o Brasil. Nada, não me surpreende nada. A gente tem que olhar lá para trás, quando o Tite assumiu a seleção brasileira, a seleção estava nas mãos do Dunga, fora da zona de classificação nas eliminatórias. Não é isso? Sim. De 10 jogos, ganhou 9 nas eliminatórias na mão do Tite. Fez alguns amistosos importantes no meio do caminho, contra grandes seleções, inclusive a Alemanha, e também ganhou. Então, assim, o Tite, o grande mérito dele não é fazer time jogar bonito. Isso aí não, o Tite não é esse técnico. O Tite é um técnico que faz um futebol pragmático, mas vencedor. Seguro atrás, com velocidade e saída de bola, e um time muito organizado. E o Brasil está jogando assim. O Brasil hoje foi muito organizado. Muito organizado. O Osório foi inteligente, ele apostou numa estratégia para tentar sufocar o Brasil nos primeiros 15, 20 minutos, né? Em cima do Fagner, né? Em cima Ele do Fagner. tentou fazer em cima até do porque Fagner. o Vera, o número 11 do México, o canhoto, muito habilidoso, chuta bem. Ele fez grandes partidas nas partidas passadas do México. Então, assim, ele apostou nessa estratégia. Se o México conseguisse fazer um gol nesses primeiros 15, 20 minutos, talvez criaria problemas para o Brasil. Mas o Brasil foi seguro, esperou o momento passar, porque estava na cara que um time não ia conseguir jogar naquele ritmo que o México estava impondo no início do jogo durante 90 minutos. É humanamente impossível você ter condição física para jogar naquele ritmo. Então foi o que aconteceu. O Brasil jogou de forma inteligente, esperou esse tempo, essa pressão inicial passar, e foi ficando senhor do jogo e ganhou o jogo, na minha opinião, com méritos. Moselli, o fato do Gabriel Jesus estar sem fazer gols, a torcida enche o saco, fala, isso preocupa ou você acha que ele taticamente é um jogador perfeito para que o Tite quer ali, que ele dá o abafa, ele não deixa os zagueiros em paz nem um minuto durante o jogo? E aí, Moselli, e Gabriel Jesus? Eu acho que ele está jogando pro time, para a seleção, taticamente ele está perfeito. Hoje, inclusive, na performance dele, ele melhorou mais também, já apareceu mais, mas é um jogador fundamental. A gente percebe na movimentação dele que isso aí é treinamento também, dá para perceber que isso aí é treinamento. A movimentação dele deixa muito espaço para o Neymar, principalmente para o Felipe Coutinho. Então ele é fundamental no esquema do Tite. Eu acho isso aí. O Firmino é um jogador que faz gol. Ele entrou, fez gol. Mas eu acho que o Gabriel Jesus é titular com méritos. E ele vai surpreender ainda. Dá para perceber que ele está melhorando jogo a jogo. E ele tem 20 anos, né? É um menino praticamente. E está numa Copa do Mundo, que é a primeira. O Tite sabe colocar cada jogador. O Tite tem uma habilidade. Tem uma habilidade, Moselli, de extrair o que é melhor do cara naquilo que, independente da limitação. Muitas vezes o jogador, ele não é o melhor naquilo, né? Porque a gente olha o Gabriel Jesus e a gente fica lembrando de Ronaldo Fenômeno, fica lembrando de Romário, fica lembrando de grandes goleadores e não tem como comparar. São incomparáveis hoje. Até o futebol é totalmente diferente. Mas a gente fica muitas vezes cornetando que ele não fez gol, mas o Brasil está avançando, isso é que importa. Flávio, Felipe Luiz e Fagner deram conta das duas laterais, já que o Marcelo estava no banco e o Danilo estava no banco também, que eles devem estar recuperados agora para o jogo de sexta-feira? O Felipe Luiz, eu achei que ele fez uma partida muito regular, como ele sempre faz. Felipe Luiz, na minha opinião, ele nunca vai ser o craque do jogo, mas ele também nunca vai entregar o ouro lá atrás. Ele é um jogador muito consistente. O Fagner, no primeiro tempo, por conta da estratégia do México, eu acho que ele estava um pouco inseguro
estava sobrecarregado, o México jogou em cima dele, talvez porque o Osório dirigiu o São Paulo, já conhecia o Fagner aqui do futebol brasileiro. Então eu acho que foi essa a maior dificuldade que ele teve no primeiro tempo. No segundo tempo eu acho que o México mudou um pouquinho a postura, e aí eu acho que ele também pôde jogar mais tranquilo, ele estava mais seguro. Acho que o Tite deve ter conversado com ele no intervalo do jogo. No segundo tempo eu achei que o Fagner foi bem, jogou bem, não comprometeu, jogou arroz com feijão. Agora, o Daniel Alves faz falta, né, cara? Se tivesse um cara como o Daniel Alves na lateral direita, ele é um desafogo grande, né? Agora, o que tem é isso, é Danilo e Fagner, e o Felipe Luiz mostrou que pode substituir o Marcelo, mas o Marcelo também é outro. A ala esquerda, quando tá Marcelo, Coutinho e Neymar, aí é difícil segurar. Para mim, Felipe Luiz e Fagner deram conta do recado 100%. Claro, nos primeiros 10 minutos ele colocou o Vera ali, porque é o melhor jogador, e o Fagner tinha que fazer a cobertura, porque o cara vem voando, né? O cara é uma fumaça total. O cara é chato. E ele deu conta do recado. Mozelli, você acha que existe alguma possibilidade, por exemplo, do Marcelo voltar a jogar na sexta? Esse é um problemão pro Tite agora, né? Porque o Marcelo é o lateral do Real Madrid, né, gente? O Marcelo é o cara, né? Entendeu? E o Felipe Luiz deu muito conta do recado, e o Fagner também deu muita conta do recado. Os resultados estão aí, apareceria aí. E esse problema do Tite agora, Mozelli? É um problema agradável, né, Murilo, eu diria, porque você nas outras seleções você não vê dois laterais assim, 4 na verdade que ele tem à disposição. Eu acho que, minha opinião, nesse próximo jogo contra a Bélgica, volta o Marcelo. Marcelo volta. Se bem que eu acho que o Marcelo, nos jogos da seleção que ele participou, ele não foi tão bem. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil vai precisar muito dele. E o Fagner está mais em ritmo de jogo agora do que o Danilo. Então eu acredito que fica o Fagner também. Eu acho que ele fica com esses dois laterais, que nem o Flávio falou, que também estão dando consistência e já entraram também no ritmo da equipe, junto com o Thiago Silva e o Miranda, né? Você acha que um dos motivos do Brasil ter sido campeão do mundo tantas vezes e durante 10 anos consecutivos, aí entre 95 e 2005, considerado porque tinha Cafu e Roberto Carlos nas laterais, eram monstruosos os caras? Monstruosos. E antes, né? Uma geração antes, Jorginho, tinha Jorginho, Leonardo, Branco. Ou seja, esse é um ponto forte, porque dessa geração para frente, os laterais passaram a ter uma importância diferente no futebol. Os laterais antigamente, eles não tinham essa função tão ofensiva assim como tem hoje. Hoje as laterais são um desafogo para os times. O futebol moderno, os laterais são extremamente importantes. E o Brasil sempre vem tendo, ao longo dessas últimas gerações, grandes laterais. Eu fico preocupado a lateral direita do Brasil. O Daniel Alves já tem uma idade avançada. O Fagner também. Eu acho que não é um jogador de seleção, não é um jogador do nível do Daniel Alves e desses outros que nós estamos falando aqui. Sim. Também já não é jovem, então o Brasil precisa começar a tentar buscar novos laterais direitos. Lateral esquerdo, eu acho que o Brasil tem alguns ainda que estão despontando, acho que podem dar continuidade. Para mim, o jogador hoje que, claro, né, o Neymar ele foi decisivo, e eu sempre falo aqui que existem jogadores comuns e jogadores decisivos que participam 2 vezes do jogo e resolvem o jogo, porque o que vale é gol. Mas o William, hoje ele dominava a bola e ele ficava parado com a bola. A hora que o cara vinha, ele saía na rapidez ali, o cara não... Acho que foi mais de 10 vezes que ele fez isso hoje. Muito difícil. Para mim, o William hoje, Mozelli, ele foi um jogador que desequilibrou o jogo. Ele foi tudo aquilo que ele não fez no primeiro jogo, aí o Douglas Costa entrou logo no segundo, e aí estava na dúvida, o Douglas Costa se machucou, mas hoje ele gastou a bola. E aí, Mozelli, fale de William. Gastou a bola e ele vem melhorando, adquirindo confiança, e isso também é mérito do Tite, eu acho. O Tite confirmou, apostou nele e no Paulinho, que muita gente já estava querendo tirar os dois. Tirar o William e tirar o Paulinho do time. E ele bancou, falando, não, eles estão comigo há tempo já. Eu sei o que eu estou fazendo. Assim mesmo ele respondeu. E o William vem provando que, ganhando essa confiança que ele ganhou do técnico, melhora a cada jogo. Jogo que nem você falou, jogou muito, foi o melhor jogador em campo hoje. E o Paulinho, que nós não falamos nada, nós estamos falando praticamente, por isso que o Brasil está com uma equipe montada. A gente foi falando de todos os jogadores, tinha esquecido do Paulinho também. Fundamental no jogo de hoje também, taticamente.
Então o Brasil, taticamente, tecnicamente, está bem estruturado e isso aí é mérito do título. Flávio, para mim o jogador que gastou a bola hoje foi o William, e aí? O William, para mim, foi o melhor jogador do Brasil, na minha opinião. Ele e o Casemiro. O William... Casemiro também, que não Casemiro falamos hoje, agora. taticamente, foi muito importante. Eu perdi as contas de quantas bolas importantes ele desarmou limpo. Eu não me lembro dele ter feito uma falta. Ele fez uma falta só quando ele tomou o cartão amarelo. Eu achei que nem merecia o amarelo, que foi uma jogada de jogo normal. Mas o que ele desarmou no meio-campo, porque o Paulinho hoje, por exemplo, eu achei que o Paulinho não jogou bem. O Paulinho não participou nem das jogadas ofensivas e também não contribuiu muito nos desarmes. Então ele acabou ficando sobrecarregado porque ele não teve um apoio grande do Paulinho na parte defensiva. Então hoje eu destacaria o Casemiro defensivamente, e o Thiago Silva, que também... A zaga jogou bem. Jogou bem. Né? Demais. E o William. Thiago Silva jogou demais. Eu tô só com o pé atrás, apesar de eu achar ele um grande jogador, com o Alisson, cara. Eu tenho sentido ele muito inseguro. Ele sai do gol espanando umas bolas meio esquisitas. Parece que ele está inseguro. Mas eu acho que isso é natural, é também a primeira Copa dele, é um jogador experiente e eu acho que é um grande goleiro. Mas o Alisson eu acho que está um pouco inseguro. Agora o restante, o William hoje, pelo amor de Deus. Você vê que sem querer nós falamos de todos os jogadores. Moselli, Então, tudo indica jogou que bem. nas quartas de final, sexta-feira, 15 horas, você acha, se você fosse o Tite, tá tudo encaminhado ali para ser o Fernandinho no lugar do Casemiro, ou pode surgir uma surpresa? Ou você acha que ele já inclusive colocou o Fernandinho hoje, sabendo que vai ter que jogar no lugar do Casemiro alguém e deve ser o Fernandinho mesmo? Ah, deve ser. Eu acho que deve ser mesmo o Fernandinho, porque a estrutura também está montada em cima dele, que ele dá muita segurança para a defesa, principalmente. Eu acho que ele não tem dúvida nenhuma, é o Fernandinho. Flávio, para a gente poder fechar sobre esse jogo aqui que está na crista da onda, eu acho que a gente tem que enaltecer também o trabalho do Osório no México. Né? Sim, Eu claro. sei que a piadinha vem, jogamos como nunca, perdemos como sempre, faz parte, as piadinhas já vêm aqui, tá a foto do Chaves, da Chiquinha, do Nhonho, né? Todo mundo chorando, faz parte. Mas o México, eu acho que cumpriu a missão dele na Copa. O México venceu a Alemanha, venceu a toda poderosa Alemanha, fato. Né? No primeiro jogo, do jogo de estreia. Você pode falar, mas a Coreia venceu, mas o México foi jogo de estreia. Uma coisa que assim era surreal. Foi lá e venceu. Nos primeiros 10 minutos hoje, o México deu um calor no Brasil, deu um calor ali. Tudo bem que não teve uma defesa, mas a bola cruzada toda hora, ele socando ali. Você acha que cumpriu o papel o México dele na Copa? Cumpriu. Eu nunca imaginei, eu acho que ninguém nunca imaginou, acreditou que o México poderia ir além disso aqui. Acho que pelo fato dele estar na chave da Alemanha, o fato do México ter passado para a segunda fase da Copa, eu acho que já foi uma surpresa. Né? Porque eu acho que a Alemanha que deveria ter ficado com essa vaga. A Alemanha, tetracampeã do mundo, e a gente já sabe, nós já falamos muito sobre a Alemanha aqui. Mas eu acho que foi um papel bem feito, eu acho que o Osório fez um grande trabalho no México. Não tem tanto material humano assim. Não tem renovação também, né, Então, Flávio? você vê o Rafa Marques, ele ainda joga no México. 39 anos. Então isso mostra que o México tem dificuldade nessa renovação dos jogadores, né? Eu acho que fez um grande trabalho o Osório, chegou, fez o máximo que pôde. Eu acho Mas que faço uma pergunta, ficou de bom Moselli. tamanho. Vamos imaginar que o México não fosse pegar o Brasil. O México fosse pegar uma Dinamarca, o México fosse pegar uma Croácia, que foi um jogo chato até de assistir, burocrático, foi um jogo tático, né? 100% tático. Eu acho que o México foi um pouco castigado de pegou o Brasil logo nas oitavas, né? Você não acha que isso atrapalhou muito o plano do México? Ah, não sei não, eu acho que eu tô com o Flávio, viu? O México não passa dessa fase aí. Já 6 ou... eu 6 acho Copas, que, essa foi a eu sétima. acho que foi longe, porque você vê, ganhou da Alemanha, nem eles acreditaram que eles tinham ganho da Alemanha. E aí logo em seguida perderam a Suécia de 3-0. Então você vê uma inconstância, e o México na história das Copas sempre foi assim, ganha o jogo, a hora que você fala que o México vai, não vai. É o futebol regular que eles têm e falta principalmente renovação. A gente não vê renovação na equipe do México. As outras equipes da Europa você vê que renovando jogadores novos, o caso da Inglaterra é um exemplo, mas no México você não vê, são sempre os mesmos. E vem a Copa América o ano que vem, pode ver que está certo que é o mesmo time que vem.
Então eu acho que o México foi até onde dava para ir. Caiu fora de novo. Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Eu quero enaltecer aqui o trabalho do Tite. É inquestionável o trabalho que ele vem fazendo. Olha, tudo pode acontecer na Copa, né? Vamos ser honestos aqui, é um jogo só. Você toma um gol, você se planta lá atrás. Claro. Eu vi a seleção da Rússia, vamos falar no segundo bloco aqui, ela estava jogando no 5-5-0 contra a Espanha. Então, tudo pode acontecer, mas enaltecendo aqui o trabalho que o Tite vem fazendo de equipe, de grupo, que é isso que a gente queria ver. É um trabalho que não tem mais importante e menos importante. A gente está falando aqui tanto da zaga, o que jogou, os dois volantes, o que jogaram. O William, que tinha ido mal, jogou muito bem. O Felipe Coutinho, que foi mais apagado hoje, mas no primeiro e segundo jogo foi decisivo. Então, é um trabalho de realmente entender que o futebol é coletivo. Muitos técnicos não conseguem ver isso, ou enxergam meio, campo, frente, atrás. Não, é tudo coletivo, é um só. E o Tite vem fazendo um trabalho extraordinário na frente da seleção. Como o Flávio falou, nos últimos 11 jogos, ganhou 9, empatou um, perdeu outro. E aí veio a Copa do Mundo agora com os amistosos. Copa, fantástico o trabalho que o Tite fez durante essa Copa. Vamos para um rápido intervalo, vamos falar de Polo Air agora, que é tão vitoriosa quanto o Tite, tão vitoriosa quanto a seleção brasileira. Tá cheia de coisa do Brasil. Lá vai lá na Polo Air e compra camisa do Brasil, que lá tá vendendo. Maxi Shopping, Jundiaí Shopping e no Outlet também. O Placar Eletrônico volta já. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Estamos de volta com mais do Placar Eletrônico aqui, edição especial de Copa do Mundo. Que delícia que é Copa do Mundo. Quero mandar um abraço para todo o pessoal da LPM, tecnologia. Se você está buscando tecnologia... Aliás, eu acho que quem fez o VAR da Copa do Mundo deve ter sido a LPM, porque está funcionando como nunca. LPM, você quer tecnologia para sua empresa? Você está afim mesmo? Liga lá na LPM, fala com o Tico, fala com a galera e fala que você assistiu aqui o Placar Eletrônico e fala assim, o Murilo perguntou, pediu para ligar para saber de tecnologia, o que vocês podem oferecer para a minha empresa, vai atrás da LPM. Eu acho que foi quem fez o VAR, foi a LPM. Por isso que está funcionando tanto assim. Tico, um abraço para você que é São Paulino de Quatro Costados, mas nós não podemos falar de time aqui, porque senão esses dois senhores vão querer falar de Palmeiras e Corinthians. Está proibido durante a Copa do Mundo falar de Campeonato Brasileiro, que daqui a 2 semanas estará de volta. LPM, tecnologia, é só procurar. Bom, De novela também, né, Murilo? Murilo, só uma perguntinha rápida. Você acha a Bruna Marquezine boa atriz? eu acho ela sensacional, moça. Boa atriz? Sensacional. Não, bonita ela é, mas boa atriz. Sensacional, sensacional. É óbvio que ela está construindo a carreira, entendeu? Mas ela é sensacional. Né? E ela namora com o Neymar, né, Jaime? Vamos ser honestos, né? Namora com o Neymar, fechou ali, fechou. É 5 estrelas. Bom, vamos falar aqui de hermanos que caíram fora. França 4, Argentina 3, Mbappé. Como é que é que ele fez assim, Flávio? Meu amigo. Foi assim? Mbappé? Aqui, ó.
Os WhatsApp maldosos dizem que ele é filho do Dida, né? Esses WhatsApps não param, Mocelli. Não param. Eu vou procurar lá no passado, o dia que o senhor fez a pergunta aqui nesse programa, quem ia ser o destaque da Copa, eu falei que ia ser o Mbappé, vocês riram de mim, deram risada de Mas mim. o senhor disse que a Argentina ia perder da Nigéria, pediu para o Aparecido puxar a imagem, o senhor errou. Então o senhor peça desculpa aos telespectadores também sobre isso. Não é pedir desculpa. Sim, o senhor errou. O senhor errou. Aquele gol não sai nunca mais, gol daquele, aos 46. Mas saiu. A Argentina já era para ter caído fora com a Nigéria. Vamos falar de França 4, Argentina 3. E aí, fale do jogo enquanto você vê gols de Mbappé. É o que eu acabei de dizer. Para mim, a Argentina não tinha nem que ter passado da primeira fase. Aquele gol que o jogador da Argentina achou aos 47 do segundo tempo contra a Nigéria, aquilo é um achado. Foi um aborto aquilo. Porque dentro de campo, a Argentina não fez por merecer. A Argentina empatou com a Islândia. Então, assim, eu não consigo entender o que acontece com o Sampaoli. O Sampaoli passou 8 anos na seleção do Chile. Foram 2 eliminatórias. Não sei se foram 8 anos. Mas foi bastante ele foi tempo, muito mais bem de na 5 seleção anos. do Chile. Ganhou a Copa América, fez um trabalho excelente na seleção do Chile. Aí chega na seleção da Argentina, ele não consegue implementar nada. A seleção é um amontoado de gente. Eu não concordo que a seleção da Argentina não tenha bons valores individuais. Tem sim, mas ele não soube organizar, não soube usar. O Dybala, por exemplo, na minha opinião, é um jogador de altíssimo nível. Nem entrou em campo na Copa do Mundo. Quem é que pode dar o luxo de deixar um jogador como o Dybala no banco? Banega é um bom jogador, Di Maria, grande jogador, Messi, monstro. O Mascherano não foi bem essa Copa, mas tem grande qualidade. Os zagueiros não são ruins, Tagliafico também é um bom jogador. Então, a Argentina, pelos jogadores que tinha que produzir muito mais. O time foi um amontoado, o Sampaoli não conseguiu organizar o time argentino e, na minha opinião, não tinha nem que ter passado da primeira fase, por merecimento, não é nem torcida, é por merecimento. Passou por um aborto e eu achava e já sabia que contra a França, que para mim é uma das grandes candidatas ao título, a Argentina não tinha chance nenhuma, como acabou sucumbindo. O senhor torce muito contra. Não torce. O senhor torce muito contra nossos irmãos. Brincadeiras à parte. Era legal a Argentina estar na Copa ainda. Era legal, mas para ficar na Copa tem que jogar bola. Não jogou bola, caiu fora. Não tem mais essa. Seleções que no papel são inferiores, hoje, não é mais assim, não. Essa Copa está mostrando isso. Grandes seleções já estão fora. O Moselli falou na abertura. Espanha fora, Alemanha fora, Argentina fora. E os outros que se cuidem, que também vão cair se não jogarem bola. Só com camisa não está mais ganhando jogo, não é mais suficiente. Você acha que a Itália não ter ido para a Copa já foi um prenúncio de tudo isso que ia acontecer? Com certeza. Com certeza. Quem eliminou a Itália da Copa é a Suécia, que joga um futebol muito competitivo. E vai dar trabalho a Suécia. Vai dar trabalho a Suécia. Porque do outro lado da chave só tem a Inglaterra, tá todo mundo dizendo que a Inglaterra já está na final. Vai achando que primeiro a Inglaterra tem que ganhar da Colômbia, que vai ser uma baita bucha. A Inglaterra adora perder da Colômbia. Então. Moselli, você acha que a França está aqui, nossa bola da França, você acha que a França com essa vitória, ela tem um time credenciado a chegar na final da Copa, mesmo ainda, tudo indica, né, que pode ser que cruze o caminho do Brasil, mas a França... realmente pegou fogo nessa Copa agora? Eu acho que a França é uma equipe assim que você pode exatamente, é uma fotografia da equipe brasileira. Bem parecidas. Por quê? Os jogadores que estão em destaque nos campeonatos europeus. Mbappé, Matuidi, todos que você for, o Griezmann, todos que você for ver, o Blanc é um técnico espetacular também, que tem o time na mão. A zaga, Varane, que é o titularíssimo do Real Madrid, o Titi, que é o titular do Barcelona, quarto zagueiro, tem o Kanté no meio de campo, que joga muito. Então a França está no nível... eu ia esquecendo do ídolo, meu ídolo. É muito forte. Meu ídolo. Então o time da França está exatamente igual ao Brasil. Por quê? Os jogadores estão no mesmo nível de competição, que estão nos campeonatos que disputaram, vieram prontos. Então fica fácil o trabalho, é só não deixar
virar uma bagunça. O técnico tem o comando, que tem o Tite tem o comando, e o Deschamps também tem um comando, que é o que o Sampaoli não tem. O Sampaoli não conseguiu comandar a Argentina. E os jogadores, falando um pouquinho da Argentina, e os jogadores da Argentina não estão bem nos campeonatos que eles estão disputando. Então é isso aí, Brasil e França, na minha opinião, são os grandes favoritos a ganhar a Copa do Mundo. Vai ter provavelmente o confronto direto deles. Quem ganhar é campeão do mundo. Viu? E outra coisa, Bozelli, vamos ser honestos aqui. A gente sabe que o Messi é monstro. Para mim, o melhor jogador dos últimos 10 anos. Eu acho que ele é melhor que o Cristiano não dá Ronaldo. misturar as coisas. Acho que hoje o Cristiano Ronaldo está jogando melhor que o Messi. Hoje, assim, nos últimos 2 anos, o Cristiano Ronaldo está desempenhando mais que o Messi. Mas não dá para baixar a cabeça, gente. É horrível ver um jogador de cabeça baixa assim, ó. É um horror dele. Ô Messi, você é nosso ídolo, você é monstro, você é um dos melhores do mundo. Cabeça baixa não dá, né, Mozelli? Isso aí... Fica puto, essa xinga imagem, alguém, mas vou cabeça falar. baixa é a imagem do fracasso. Não tem nada a ver com ele. Na minha opinião... Na seleção tem. Na seleção Mas, é Flávio, fracasso. eu entendo, Flávio, mas baixar a cabeça não, né? É horrível essa isso imagem. que eu venho falando. Ele, pra mim, tecnicamente, é o melhor jogador do mundo, disparado. Realmente. Agora, ele na seleção argentina, ele é um fracasso. Abaixar a cabeça é a cara do Messi desde que ele joga na seleção. Todo final de torneio que ele joga na seleção é o mesmo. Você acha que ele é baixo cabeça porque os caras dão um passe errado? Ele olha e fala assim, onde eu tô? O que eu tô fazendo o nível aqui? dele é muito alto. É uma atitude que ele toma, que ele sabe que o mundo inteiro as câmeras estão nele, principalmente. Não é possível. Agora, a gente tem que analisar também, que o Flávio é muito também incisivo contra o Messi. Não pode ser assim, Flávio. Na outra Copa, o Messi foi considerado o melhor jogador na Copa do Mundo no Brasil. Então ele tem os méritos dele também um pouco na seleção da Argentina. O que deu azar é que ele pega uma seleção argentina desfigurada e fica o quê? Tudo nas costas dele. Por exemplo, tem o Di Maria também, que era para ter jogado mais. O Mascherano era para ter jogado mais. O Higuaín, o Agüero, que são jogadores estranhos, mas não jogaram. O Sampaoli não colocar o Dybala é imperdoável. Isso aí é. Imperdoável. Isso é treta, confusão. Eles jogam na mesma posição ele e o Messi. Queridão, não existe isso aí. Cabe não os dois existe isso daí. Não existe. Jogador bom cabe no mesmo time. Então vai pra casa, né? É isso aí. Bom, outro jogo aqui espetacular. O Uruguai despachou Cristiano Ronaldo e companhia. Cavani, hein? Que 2 golaços que ele fez. Cruzamento do Soares foi sensacional, né? Ele só escorou jogada, de cabeça. Né, foi Murilo? assim a bola, né? Não teve chuva, não. É jogada, assim. Virada de jogo que ele virou também, né? e foi para a área. Cavani espetacular. Acho, inclusive, que não vai jogar porque saiu com contusão na panturrilha e isso é determinante para mim. Daqui a pouco prognósticos aqui de França e Uruguai. Mas e aí? Cristiano Ronaldo também disse adeus à Copa. O Cristiano Ronaldo eu acho que era mais previsto até do que o Messi. Porque a equipe de Portugal também é limitada, limitadíssima. Agora levaram até o Quaresma com 37 anos. Isso aí mostra um pouquinho até de desespero. Por quê? Porque não tem peça, não tem formação de jogadores também em Portugal. Porque eles importam muitos jogadores. O campeonato português está cheio de jogador estrangeiro. Então não estão formando uma base. E o Cristiano Ronaldo está sozinho. Então isso aí estava previsto já. Portugal, eu diria, foi até longe. Enquanto a Portugal não fizer a mesma coisa da Inglaterra e investir em base, isso aí. vai continuar patinando. E aí, ainda bem que tem um ídolo, né? Que tem Cristiano, porque se não tivesse Cristiano Ronaldo, Portugal não teria nem classificado na primeira fase. Flávio, fale de Cavani e Uruguai. O Uruguai está classificado para jogar as quartas de final. Parabéns, Uruguai! Parabéns, América do Sul, que colocou mais uma seleção aí. E aí, fale do Uruguai, de Cavani e Soares. Merecidamente. Quando você tem 2 atacantes desse nível, a chance deles decidirem os jogos é muito grande. Na minha opinião, o Uruguai também não tem um grande time. Que Portugal é muito inferior. Portugal é uma seleção, na minha opinião, ruim. Portugal tem o Cristiano Ronaldo, 2 jogadores razoáveis e o resto são jogadores fracos, de médio para fraco. Então já era esperado que Portugal não tinha chance de chegar, né? E ainda pegou o Uruguai, que tem um time, na minha opinião, não é grande coisa, mas melhor que Portugal. E com esses 2 monstros na frente,
Era esperado, o resultado era esperado. Eu já esperava que o Uruguai eliminasse Portugal. Agora, Uruguai e França... Daqui a pouco prognóstico. Aí E uma pena, né? Eu discordo um pouquinho de você, viu, Flávio? Eu acho que o Uruguai tem uma equipe montadíssima, mérito do técnico Hernandes. É melhor porque que Portugal. Você esqueceu de falar da zaga de Portugal, para mim, tá no nível de Thiago e Miranda, os dois. O Godinho e Gimenez, que os dois jogam do Uruguai. Do Uruguai. Sensacional. Estou falando do Uruguai. Uma boa zaga. Cavani, além disso, também tem o meio de campo, que os 4 que jogam, que de Arrascaeta, para você ter uma ideia, ele está na reserva do Uruguai. Sim. Então o Uruguai é uma equipe montada. É um time ajeitado. Eu acho que o Brasil vai ter que, se ganhar da França, parece que tem. Não, É Uruguai e França. Uruguai e França. É Uruguai e Uruguai e França. França. Eu acho que a França tem que tomar muito cuidado para não deixar o Uruguai passar. Mas sem o Cavani. Sem o Cavani, Se o Cavani fica não aí jogar, aí já acho modifica. que já é outro jogo, né? Já modifica. O Uruguai é muito dependente Mas que é uma desses equipe dois jogadores. montada, E a grande pena, meus amigos, é que nem Cristiano Ronaldo, nem Messi, né? É, que Não eu sei se falei, vão uma disputar outra Copa, se vão chegar em 2022, mas tudo indica que os 2 melhores dos últimos 10 anos não vão ganhar Copa do disseram Mundo. adeus, né? Ao contrário de Pelé, né? Que ganhou 3 Copas do Mundo, por isso Pelé é Pelé, né? Bom, vamos falar aqui da Espanha. Adiós, Espanha! Também foi embora Sérgio Ramos e companhia. Triste, realmente triste pelo Iniesta. Outro campeão do Né? mundo. Que né? esse é um monstro de sabedoria, de carisma, de bola. Esse sim, Liderança. triste por ele, entendeu? Mas a Espanha foi embora por um futebol chato, burocrático e que só tem posse de bola porque fica passando lá atrás lá. Aí eu também passo. Mozelli aí, Espanha foi embora e a Rússia explodiu, hein? O Kremlin explodiu, festa, diz que acabou a vodka na cidade. Não vai ser fácil derrubar a Rússia, não. Eu acho que a Espanha também foi embora merecidamente, não mostrou nada. Nos outros jogos também já não tinha jogado bem. Só com o Diego Costa, que já está jogando, está numa decadência. Tem jogadores, vão ficar nem o Iniesta, tem jogadores. Tem o Busquets no meio de campo. Tem jogadores bons, mas eles estão também muito desgastados, eu acho. E é uma equipe com muita... É previsível o futebol da Espanha, que foi o auge do Barcelona. Então não adianta mais isso aí também. Está mudou muita coisa. Então eu acho que a Espanha foi até onde que não falar, foi injustiça ser a Espanha. Não foi não. Foi um jogo que perdeu jogando bola dentro do campo, nenhuma alteração, nada. Eu acho que a Espanha foi longe demais também. Eu acho sensacional ter posse de bola. Só Não que foi o auge do surpresa pra Barcelona mim, não. tinha Xavi, Iniesta e Messi. Aí, esse... Mas não tem um futebol incisivo, Não, eu concordo, né? mas o time que eu mais vi jogar bola, eu assisti com Xavi, Iniesta Uma e pena. Messi. Eu não lembro de um time que batesse esse Barcelona aí, que estava no auge, entendeu? Que ganhou do Santos na final do Mundial, foi 4-0, se não me engano. Esse time do Barcelona tá louco. E a Espanha quer imitar esse time, mas não tem jogador E decisivo. atacava, né, É Murilo? toque, não sai do lugar. É um futebol horrível. Flávio, fale da Rússia, que não tem nada a ver com isso, foi lá, humilde, segurou atrás e tá nas quartas de final e o país está em polvoroço. Não E podemos aí? esquecer que a Rússia está jogando em casa. Entendeu? Ter a força da torcida, ser o dono da casa, isso faz uma diferença gigante, na minha opinião. E a Rússia joga um futebol eficiente, como várias outras seleções. Você vê, o futebol vem mudando ao longo do tempo. Então, assim, há alguns anos atrás, o segredo era ter a bola. Quem tem posse de bola ganha o jogo. Né? Os técnicos pensavam assim, se eu tenho a bola, se a bola está comigo, eu não dou chance do adversário fazer nada. O que vem acontecendo de alguns anos já para cá, de uns 3 anos para cá? A quantidade de times que tem menos posse de bola e que ganham os jogos aumenta a cada dia. Você vai ficar bravo que eu vou falar do futebol brasileiro, mas o Corinthians, que foi o grande campeão do futebol brasileiro ano passado e no primeiro semestre desse ano, é um time que nunca tem a maior posse de bola. Ele joga com menos posse de bola, de uma forma eficiente e consegue ganhar os jogos. A Argentina teve muito mais posse de bola que a França, percentualmente. E a França ganhou. Como a Espanha teve muito mais posse de bola que a Rússia, e a Rússia ganhou. Então hoje, ter só a posse de bola não funciona mais, não é o único segredo, porque os times sabem se fechar e são organizados para sair em contra-ataques e aproveitar os espaços. Então, os técnicos agora estão precisando se
se atualizar, rever os conceitos, porque nem sempre ter a maior posse de bola vai ser o caminho. Agora, nessa reta final, por exemplo, Croácia e Dinamarca, que nós ainda vamos falar desse jogo, são seleções que jogam assim. Sim. Como a Total. Rússia joga assim, como a Suécia Europa. joga assim. Europa, Tem estilo vários Europa. classificados que jogam dessa forma. E é competitivo. E é difícil bater esses times. E a Rússia está nesse caminho. Flávio, um negócio interessante, você falou do Corinthians, eu lembrei, mano. Não, de novo, o senhor vai falar do só Corinthians? rápido. Não. Como tem gente do Corinthians na seleção, não? Tem, os tem, 9 tem. lá. Terminou eles já. tomaram a água do Parque São Jorge. Terminou água já. benta. Em 2002 tinha 9 Terminou, no Palmeiras. terminou, Assim, terminou. assim, Meu Nossa Deus do senhora, céu. muito Lá corintiano. vem esses dois. Acabou, hein? Então você vê o Willian, Eu onde vou ele aprendeu desligar a o jogar lá? microfone dos senhores. Dinamarca e Croácia, jogo burocrático, tático, e a Croácia levou nos pênaltis. Mesmo com nosso poliglota, Flávio, por favor. É Schmeichel. Schmeichel. É Schmeichel que fala? Schmeichel. Esse goleiraço que estava lá, o pai dele assistindo, pegou 3 pênaltis, mesmo assim não levou. Fale de Croácia, de Modric, nas quartas de final. O pai desse Schmeichel era o velho Schmeichel. que Era o cara. Era o goleiro da Dinamarca, né? A Dinamarca... De Laudrup. A Dinamarca foi campeã da Eurocopa, ele pegou um pênalti do Van Basten na final. Eu era menino, eu lembro disso. E ele também é um grande goleiro, pegou 3 pênaltis, né, entre o jogo. E o adversário também pegou 3, né? Mas ele pegou no jogo, né? O Modric teve a oportunidade de matar o jogo no tempo, na prorrogação ainda no jogo, e aí acabou desperdiçando. Ele foi muito feliz, fez uma grande defesa, e depois ele ainda fez mais 2 defesas na disputa de pênaltis, que não foi suficiente. Mas são times que têm essa característica que eu falei aqui agora, muito organizados. Embora, na minha opinião, a Croácia tenha um repertório maior de criatividade, até por conta dos seus 2 meio-campistas, Rakitic e Modric, que são craques, os dois são muito craques. A Croácia tem um repertório maior de jogadas, mas tem uma forma parecida com a Dinamarca de jogar, de ser eficiente, de fechar atrás, de sair. Por isso que o jogo acabou ficando burocrático, chato, porque ninguém saía, ninguém se expunha, e aí na hora que foi para a prorrogação o cansaço também, então acabou... eu acho que foi justo pelo que a Croácia fez na primeira fase, foi o melhor time da primeira fase, com 9 pontos, ganhou os 3 jogos. Então acho merecido que a Croácia tenha passado, mesmo nesse sufoco aí dos pênaltis. Tá de bom tamanho, Moselli, a Croácia chegar nas quartas de final e agora pegar a Rússia? Eu acho que está de bom tamanho. Inclusive, eu acho que nesse jogo, por exemplo, a Croácia não foi melhor que a Dinamarca. Mas é uma equipe com mais valores e também tem outro goleiraço, hein? Que ele pegou 3 pênaltis na decisão por pênalti. E tem o Modric, que perdeu o pênalti, mas continua jogando aquele futebol que ele sempre jogou no Real Madrid. É impressionante, ele não para o jogo inteiro. Então eu acho que a Croácia não jogou bem esse jogo, mas mereceu passar. Tá aí, esses times estão classificados e, obviamente, do outro lado da chave, que são os jogos ainda hoje é segunda, tem os jogos ainda que vão fechar na terça-feira. Eu acho, tá? É só um achismo aqui que eu quero chutar o balde hoje. Eu acho que a final dessa Copa vai ser Brasil e Suécia e vão reeditar a final da Copa de 58. Tem chance. O que você acha, senhor Flávio? Eu acho que Quem tem que o chance. senhor coloca na final? Eu acho que tem chance. Do outro lado, tem a Croácia, a Suécia e a Inglaterra, que eu vejo os times mais fortes. Brasil e Inglaterra. Brasil, eu acho que o Brasil tem grande chance de chegar, embora o Brasil vai ter duelos duríssimos para chegar na final. Né? E pode ainda ter Brasil e França, né? Se der na semifinal. Exatamente. Pode então, ter tudo. Pode ter, então... Moselli, quem foi a maior decepção dessa Copa do Mundo? Alemanha, Espanha ou Argentina, dessas 3 grandes forças? A maior decepção e para tristeza minha foi a Alemanha. A Alemanha foi? Nunca podia imaginar uma Alemanha fora dessa Copa aí, com o time montado que tem. Tomaram a trombada com o México e aí complicou tudo, né? A responsabilidade mudou de lado e eles não conseguiram. E também eu não entendi muito deixar o Miller na reserva.
Não gostei muito também do Joaquim Lóy essa Copa aqui, não. Tava Mas tudo foi a grande, esquisito, não tava? Foi grande Diz decepção. que tinha confusão do Neuer, que não era É. pra jogar, que tava o Não, ele Ter não era nem Stegen, pra- ele não era entendeu? pra ter E aí ido, ele é. foi, numa confusão generalizada, né? Foi, não, perdeu o controle também. Flávio, Alemanha, Argentina ou Espanha, quem deixou mais a desejar nessa Copa pra você? Alemanha. Até por tudo que aconteceu na última Copa. Eles enfiaram 7 no Brasil, jogando aqui no Brasil. Bom, aquilo foi uma loucura. E a Alemanha, todo mundo achava... A Alemanha fazia amistosos contra grandes seleções nesse período de preparação. Punha jogadores do Sub-23 para jogar, estavam sobrando. E você não acha que isso daí, Moselli, que você brigava comigo, que falava que o Tite colocava Tinha os que mesmos fazer 11 e tudo, você não acha que ele testou, passou um pouco do ponto nisso? Não, eu acho que não, Murilo. Não. Vou te explicar. Não, que com certeza de rendimento, eu vou- o time da Alemanha é Mas eu acho que ele Eu acho- pecou eu também. acho que não, convocou eu o vou- Götze, eu vou- por exemplo, alguns jogadores. Eu acho que eram- não, eu vou te falar por quê. A gente deu para perceber nesse time da Alemanha, no time titular, por exemplo, tem o Khedira e o Özil. Eles já não têm aquele ritmo que eles tinham na outra Copa. E eles ficaram para essa Copa, diferente do Toni Kroos. Então, por isso que ele estava tentando arrumar o Draxler, o Campa parou também, que era o capitão do time, entrou o Felipe Lahm, entrou o lateral direito novo, esqueci o nome dele agora, fugiu. Mas entrou na lateral direita também, lateral esquerdo ele mexeu com o Hector também. Então ele modificou muitos jogadores. Por quê? Porque eles já não estavam no limite, tinha que modificar. É isso que ele tentou fazer, vir com uma Alemanha pronta outra vez, mas não deu tempo. Sem Schweinsteiger, a Alemanha virou uma Felipe coisa Lahm. fácil. É Felipe Lahm E para também. mim o Ozil é um Xuxa do Mirassol melhorado. Kimmich é o nome Né? do lateral Já direito. era, já foi. É um bom lateral. Só mas para não- saber prognósticos, que são jogos que já estão na crista da onda. França e Uruguai sem Cavani. A França passa, moça? França passa. Passa. França é séria candidata a campeã mundial. Séria candidata a Minha- ser campeã. Campeã. Tá aí, Flávio, França e Uruguai. França passa. França passa, né? E o Cavani, infelizmente, deve estar com essa contusão na panturrilha. Vi até uma foto dele hoje descendo a escada com dificuldade. Rússia e Croácia. Croácia. Croácia passa. Croácia passa. Ia ser legal ver a Rússia na semifinal, né, Flávio? Vai passar a Rússia. A Rússia vai passar? Vai passar. Vai passar a Croácia? Vai passar. Aí vai ficar. Você Aí vai ver fica, jogando em casa, a Rússia vai ser difícil de ser batida. fica espetacular dessa maneira. Bom, vamos fechar o placar eletrônico de hoje, especial de Copa, que o Brasil venceu. Brasil, Tite, parabéns a toda a seleção brasileira, a toda a equipe, ao povo brasileiro. Estamos nas quartas. Moseles, quer mandar um abraço para alguém? Mandar um abraço pro Tite. Ah, Moseles. É Depois do verdade. que o senhor falou dele, Não, vou o senhor, mandar. o senhor precisa pedir desculpa, Moseles. Não, vou mandar Pro um Tite. abraço pro Tite. Ele está falando menos agora, tá mais calmo, não está dando aquelas palestras que ele dava. Ele sentiu que a Copa... A gente vê ele muito nervoso, então ele está sentindo que ele percebeu que é uma Copa do Mundo, que não começou ainda, hein? Mas parabéns para ele. Flavinho, ó, abraço pra quem hoje? Especial de Copa. Quero mandar um abração para os meus filhos, para Fran, para o Farid, para a Lúcia, para o Xuxa, que vai vir morar aqui em Jundiaí, vai ser meu vizinho Xuxa. O pessoal da UPV lá, do Colégio Agostiniano em São Paulo, do Reserva da Serra, do Clube Jundiaiense, esse pessoal que acompanha a gente toda segunda assiduamente. Um grande beijo para vocês. Obrigado por nos assistir. Estamos fechando mais um placar eletrônico aqui, especial de Copa do Mundo. Parabéns, Brasil 2, México 0. Jogaram como nunca, perderam como sempre. Que delícia, Tite, o melhor técnico do mundo. Eu profetizei. Boa semana para vocês. Um grande abraço da equipe do Placar Boa Eletrônico. semana. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Boa semana. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got O Grupo
Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br.